Fala, pessoas. Vamos lá para o nosso segundo vídeo de algarismos significativos? Falar agora sobre cálculos, né? Sobre operações com medidas, que têm não necessariamente a mesma quantidade de algarismos significativos. Você pode precisar, eventualmente, somar, subtrair, multiplicar ou dividir medidas que têm quantidades de algarismos significativos diferentes. E faz sentido você pensar que o resultado tem que ter também uma determinada quantidade de algarismos significativos. Né? Você não vai colocar todos lá, quer dizer, como é que eu determino onde está a dúvida daquele resultado? Porque se as medidas têm dúvida, a conta com elas, o resultado da conta com elas também tem que ter, certo? Então, vamos lá. Soma e subtração, uma regra só, mesma regra. Qual é a regra? Você executa normalmente. Aqui nós vamos fazer uma soma, certo? Executa normalmente. O que vai acontecer? 5, 0, 12, 2 vai 1, 5, 6, 9, 2, vírgula embaixo de vírgula, 29,205. Aí o que eu vou fazer? Eu vou procurar o primeiro algarismo duvidoso do resultado. E como é que eu determino isso? Eu destaquei para você, em vermelho, os algarismos duvidosos de cada uma das medidas, né? Esse 5 aqui é duvidoso na segunda medida. Então, essa dúvida vem para cá. Faz sentido. Esse 5 tem que ser duvidoso, né? Acontece que o 7 também é duvidoso na primeira medida. Então, essa dúvida vem para cá. Se eu tenho dúvida no 7, eu tenho dúvida no 2. Lembra que uma medida não pode ter mais do que um algarismo duvidoso? Encontrou o primeiro algarismo duvidoso do seu resultado? Se o primeiro algarismo duvidoso do seu resultado é esse aqui, né? Você simplesmente elimina todos os outros algarismos e executa o arredondamento com as regras da BNT. Então, nesse caso, o resultado ficaria 29,2 metros. Dessa forma. Simples assim. Tá bom? Vamos para multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão, olha só. Mesma regra também. Semelhante. Você executa a conta, o cálculo, normalmente. Então, vamos executar. Como é que fica aí? Ó? 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 7, 14. 4 vai 1, 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. 2 vezes 0, 0 e 2 vezes 4, 8. Isso vai dar 7, 4, 1, 4, 8. 3 casas, né? São 2 casas aqui, uma casa aqui, 3 casas. 84,147. E aí? E agora? Agora é o seguinte, você vai colocar no seu resultado a mesma quantidade de algarismos significativos da medida que tiver menos. Então você vai olhar aqui, ó, a primeira medida, essa aqui, 40,07, tem 4 algarismos significativos. Beleza? A outra medida, que é o 2,1 metros, tem 2 algarismos significativos. Então, quem tem menos tem 2. Então, meu resultado tem que ser apresentado com 2 algarismos significativos. Não se trata de casas decimais. Não é assim, os meus valores têm uma casa decimal, a minha resposta tem que ter uma casa decimal. São algarismos significativos. Se a medida que tem menos tem 2 algarismos significativos, a minha resposta tem que ter 2 algarismos significativos. Portanto, é aqui que eu vou cortar. Tá certo? Procedendo com o arredondamento ABNT. Nesse caso, a minha resposta seria 84. Vamos supor que eu estou calculando uma área, né? Metros quadrados. Tá certo? Vírgula nada. 84. Tranquilo? É isso aí. Agora, olha só isso, que esquisito. Né? Supondo que esses valores que estão aí na tela são medidas com a quantidade correta de algarismos significativos, nós falamos sobre isso no outro vídeo, né? Não é muito comum você ter um instrumento de medida que tenha a dezena, né? como menor divisão para você avaliar a unidade, né? Mas isso pode acontecer, vou tentar te dar um exemplo prático aqui, uma ideia que me passou pela cabeça. Como é que eu calcularia a área de um quadrado com lado 5 por 5? Supondo que são medidas e que estão com a quantidade correta de algarismos significativos. 5 vezes 5 é 25. 7 vezes 5 é 35. Você vai olhar as medidas tanto aqui quanto aqui, tem um algarismo significativo. Um algarismo significativo. E se o resultado da conta tem que ter a menor quantidade de algarismos significativos, não tenho opção. A minha resposta tem que ter um algarismo significativo.
Mas você olha para o resultado e fala, pô, tanto 25 como 35 tem dois algarismos, né? Tem dois números, e aí? Você tem que fazer ficar com um, certo? Mais um motivo para a gente utilizar a notação científica. Quer regular a quantidade de algarismos significativos? Passa para a notação científica e faça o arredondamento, a BNT. Para eu passar isso aqui para a notação científica, teria que andar a vírgula uma casa, vai ficar vezes 10 elevado à primeira, né? Uma casa para a esquerda, 10 elevado à primeira. Como o número anterior aqui é par, eu faço o arredondamento para baixo. Isso seria 2 vezes 10 elevado à primeira, estou calculando uma área, metros quadrados. E esse aqui, ó, o 3 é ímpar, arredonda para cima, 4 vezes 10 à primeira metros quadrados. Aí você fala, bom, isso deve ser brincadeira, né? Porque 5 vezes 5 dá 25. E 2 vezes 10 à primeira é 20. 7 vezes 5 é 35. E 4 vezes 10 à primeira é 40. Fala, ih, rapaz, e agora? Gente, nós estamos falando de medidas. Nós não estamos falando de uma questão de geometria, calcule a área do quadrado. Nós estamos falando de medidas, tá certo? Por que existe essa regra da BNT? Que quando você vai cortar os 5, 50, 500, 5.000, nós vimos lá no outro vídeo, né? Exatamente os 5, 50, 500, 5.000. Você olha o anterior, se for par você arredonda para menos, se for ímpar você arredonda para mais. Estatisticamente, quando você tem um conjunto grande de medidas, certo? Para os seus resultados, para suas contas, para suas médias, né, ficarem mais fidedignas, mais próximas da realidade, é conveniente que você faça metade dos arredondamentos para baixo, metade dos arredondamentos para cima. É por isso que quando você corta exatamente nos 5, 50, 500, 5.000, né, você faz dessa maneira. O anterior par para menos, o anterior ímpar para mais. Assim eu garanto que metade dos meus arredondamentos vão ser feitos para cima, metade vão ser feitos para baixo. Um exemplo que poderia ser um exemplo prático, pensa num satélite de sensoriamento que fotografa para monitorar, por exemplo, áreas de queimadas, áreas de, sei lá, urbanas, áreas, sei lá, de desmatamento, qualquer coisa do tipo. E dependendo da resolução da câmera, né, o que você vai ver são pixels. Eu estou procurando os pixels vermelhos, os pixels rosas, os pixels cinza, sei lá. E você tem que fazer um monitoramento no Brasil inteiro, né? Com diversas imagens de satélite, pegar diversas áreas desmatadas ou queimadas e contar os quadradinhos, contar os pixels. Esses pixels podem muito bem ter uma resolução de 10 por 10. Olha aí uma situação em que a menor, entre aspas, medida que pode ser feita é de 10 metros, certo? E aí você conta esses quadradinhos, determina as áreas, né? O que vai acontecer se todas as áreas que você somar ou calcular, ou se todas aquelas que ficarem no 5 e você tiver que arredondar, você arredondar para mais? Você pode estar superestimando um cálculo de área, e isso pode causar impactos, por exemplo, na determinação de, sei lá, quantas equipes de fiscalização você vai precisar, quantos carros você vai precisar comprar, enfim, né? Tá aí uma explicação que, sim, nem sei se isso é feito exatamente dessa forma, mas é uma ideia plausível, certo? E eu acho que ilustra bem. E aí nós temos uma questãozinha, olha só. Um corpo de 2,5 kg atuam duas forças opostas, uma de 150,40 newtons, uma de 50,40 newtons. E ele pergunta a aceleração. Aí você olha nas respostas, né, quem nunca ouviu falar de algarismos significativos vai olhar para as respostas e vai falar, cara, deve ser brincadeira isso aí, né? Porque letra A, 40,00, letra B, 40. Letra C, 0,4 vezes 10 ao quadrado, que se você fizer vai dar 40. Letra D, 40,0, letra E, 40,000. Se fossem casas depois da vírgula, você poderia ser induzido a achar que a resposta vai ser A. Eu não estou dizendo que não vai ser, né? Mas não é esse o procedimento que a gente tem que ter, tá certo? E, assim, só para constar, não vai ser A, tá bom? Você tem que executar as regras, executar as operações e determinar qual é a quantidade de algarismos significativos que tem que ter no seu resultado. Então, se eu tiver um corpo, né, vou pegar aqui um corpo qualquer, e nesse corpo está agindo uma força de modo 150,40 newtons para um lado e uma força de 50,40 newtons do outro, o desenho não está assim lá grandes coisas, mas é só para ilustrar, né? Fora de escala, tal. A resultante, você sabe que você tem que subtrair, aí são
vetores opostos, né? A intensidade da resultante vai ser a subtração. Então seria 150,40 menos 50,40. Tá certo? Se você executar essa subtração do jeito que a gente estava fazendo lá, 150,40 menos 50,40, o resultado vai dar 100,00 e é assim que você tem que deixar. Porque onde está a dúvida? A dúvida está no zero aqui, a dúvida está no zero aqui, portanto, a dúvida está no zero aqui. Os outros algarismos eu tenho certeza. Então esse último zero é significativo, né? Zeros à direita são significativos, certo? Depois da vírgula, todos eles são. E se esses dois últimos zeros são, os outros dois também são. Temos aí 5 algarismos significativos. E você sabe da segunda lei de Newton, né? O princípio fundamental da dinâmica, que resultante é massa vezes aceleração. Nós temos uma resultante de 100,00 e uma massa de 2,5 kg. E quando você vai calcular, aí temos uma divisão. Ó, 100,00 dividido por 2,5. Eu não preciso nem montar essa conta, né? Tá na cara que isso aí vai dar 40, certo? Todas as alternativas são 40. A questão não é essa. A questão é quantos algarismos significativos tem que ter, né? Então, se a medida de cima tem 5 algarismos significativos e a medida de baixo, que eu estou dividindo, tem 2 algarismos significativos, a minha resposta tem que ter a menor quantidade, ou seja, 2 algarismos significativos. E o número, o valor 40, né, com 2 algarismos significativos, é 40 mesmo. 40 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a nossa resposta. Ok? Letra B. Tranquilo? É isso, pessoas. Valeu, até a próxima.